Então, se o objetivo dos estressados é a gente trabalhar só o essencial do essencial, vetores e funções. Então, tudo já é orientado dentro desse modelo. Vou abrir aqui o Git, a parte da disciplina, CD Dropbox, Git, Cena APK, criar uma pasta para vocês aqui, apagar as pastas mais passadas. PRC 2022 2. Ok, criar a aula 1 aqui, 01, estressados, CD 01, esse. Pergunta, vocês usaram algum editor semestre passado ou vocês fizeram as coisas direto no Moodle? Vocês usaram, né? Assim, alguém nunca usou a IDE nenhuma, tá perdido assim? Ou, senão eu apresento, porque às vezes não é óbvio, né? Eu vou aproveitar e apresentar o básico do VS Code para você que não conhece. Poderia usar qualquer IDE. As melhores, assim, que eu sugeriria seria o Qt Creator e o VS Code. Aí depois o Code Blocks. NetBeans eu não gosto. Mas assim, o Qt Creator e o VS Code são muito bons. Ok, o primeiro erro, quando o pessoal vai usar o VS Code, principalmente no Windows, é que você abre ele direto pela... Vou fechar aqui todas as abas que eu tenho. Abre ele direto pelo lançador de programas, né? E quando você abre, ele abre em canto nenhum. No caso, acho que o meu no Linux, ele abre a última pasta que eu carreguei, né? E o que acontece é que você tem que garantir a primeira coisa que você estará na pasta que você está trabalhando. Porque o VS Code ele não trabalha com arquivo de projeto. Dentro da pasta, ele vai criar uma pasta oculta, normalmente .VS Code, e dentro dessa pasta ele vai colocar as configurações de projeto. Então é muito importante que você abra a pasta correta. Você tem duas formas de fazer isso. Eu vou falar que eu acho... Eu vou falar a mais fácil de você entender e depois a mais prática. Qual é a mais fácil? Você abre o VS Code em qualquer canto. Aí você vem aqui nessa partezinha arquivo, abrir pasta e você vai navegando até a pasta que você quer. No caso aqui, Dropbox, Git, Cena PK, PRC 22.2, 01 estresse. Estou na pasta que eu quero, Open. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que o erro que o aluno me chama para olhar fosse esse, eu já comia o jantar mais tarde. Porque assim, é o primeiro erro que muita gente comete. Então, aqui é a parte onde você vê os arquivos que estão abertos, aqui é o editor de texto, aqui é o lance das extensões e tal, e normalmente aqui embaixo fica a parte complementar, que você teria o terminal, os erros, o console, o debug, tá. Então, a parte mais simples de entender é essa, tá certo? Você vai aqui abrir pasta. Qual é a forma que eu prefiro? Eu prefiro via terminal. Eu normalmente vou até a pasta que eu quero abrir o VS Code e mando abrir o VS Code aqui, nessa pasta. Você pode fazer isso no Windows também, tanto faz. Você navega até a pasta que você quer e manda abrir nessa pasta. E aí, pá! Aí ele já abre na pasta correta. Então, passo 1, você tem que estar dentro da pasta correta, que senão você não consegue achar as coisas. Passo 2. Não tem mais passo 2 não, é só o passo 1 mesmo. Passo 2. Aí aqui você pode criar os arquivos, você pode criar tanto por aqui, pela interface dos botõezinhos. Por exemplo, solver.cpp. Ou você pode criar por aqui pelo terminal. Esse aqui é um terminal integrado, que no caso, quando você abre, ele está na mesma pasta do projeto.
Mas você poderia, por exemplo, sair para outro canto. Estou fora da parte do projeto agora. Vou voltar para dentro da parte do projeto. E aí é útil, né? Principalmente se você quiser ter um mínimo de competência, você aprender pelo menos os comandos básicos para navegar no terminal. Os básicos são importantes, tipo você trocar de pasta, abrir um arquivo, criar um arquivo, porque isso é muito prático. Então tá aqui, nosso arquivo .cpp. Vou criar um arquivo qualquer e vou fazer a primeira compilação manual. Acho que tem lá no vídeo. Include aí o stream int main. Ó, o Copilot disse que eu vou fazer um hello. Tudo bem, vou fazer um hello world, Copilot. Ok, pronto. Temos o hello world aqui. Então, para compilar, você pode instalar via extensão, cria lá, coloca a extensão lá, ou compila na mão. Eu normalmente compilo na mão. Daqui a pouco eu mostro como é que eu faço. Mas sempre que você for compilar, e aí é o segundo erro, tá certo? Habilite os avisos. Não sei como foi que vocês fizeram, mas nunca façam isso daqui. G++, solver.cpp, -o, solver.out. Compilar sem os avisos, porque você vai cometer um monte de erro que nem sabe que está cometendo. Então você vai compilar na mão, pelo menos o -o, no mínimo. Normalmente eu faço com -o, -w extra, -w erro. Normalmente eu faço esse daqui. Tá? Que aí, no caso, quando você coloca os parâmetros extras, isso daqui, se não for na mão, professor, eu uso o CodeBlocks. Aí você vai lá no CodeBlocks, ou então no Gini, ou então onde que você quiser, e habilite os warnings no seu editor querido do seu coração. Porque se você tiver os warnings habilitados, ele vai avisar de um monte de coisa que pode dar errado. Por exemplo, aqui, se você criar uma variável e não usar. Aí na hora que você tentar compilar, ele vai dizer, epa, você criou uma variável que você não está usando. Isso não é errado, mas pode levar a um erro, entende? A variável ficou perdida, guardando lá no código. Não é errado, não vai mudar o comportamento do teu código. Mas se ela está aí sem uso, provavelmente ela está errada. Ou então se você cria uma variável e tenta utilizar a tua variável sem inicialização, eu acho que ele vai reclamar, deixa eu ver. Aqui ele vai reclamar. Ei, Pi, tem certeza que você quer utilizar uma variável que você sequer inicializou? Então, todos esses warnings aqui, eles te ajudam, eles não existiriam se você não habilitasse os warnings. E isso independe da IDE. Todas as IDEs têm essa possibilidade. Ó. Vai avisar de nada. Com os warnings, ele já avisa de uma carrada de coisas. Certo? Então, primeiro, abre na pasta correta. Segundo, quando estiver compilando, habilite os warnings. Como é que eu faço para facilitar a minha vida? Eu tenho um script que é esse daqui. KP, que é um script em Python. No caso aqui, né? Então, o que é que ele faz? Ele vê o que eu estou tentando compilar. Por exemplo, se é normalmente as linguagens que eu uso, né? Se é em C++, aí ele já compila assim. Se eu estou trabalhando em C, aí ele compila assim. Se eu estou trabalhando em Haskell, ele compila assim. Então, independente da língua, eu já deixo aqui os parâmetros que eu uso. Aí, no caso, quando eu quero rodar, eu só faço um kpsolver.cpp, ele já compila e roda. No caso, ele não vai compilar porque está sem uso, né? Então, quando vocês me virem colocando só kp, é esse cara aqui que já compila e roda. E aí para as linguagens.
vocês quiserem, eu mando lá no grupo. É só colocar dentro do pack de execução, né, onde você consegue encontrar para executar e vai estar funcionando. Pronto. Você está na pasta certa, você está compilando, mostrando os erros e pronto. Agora você já pode passar na disciplina. Tá, então bora lá. Conteúdo. O estressados, ele é um conjunto de funções. Então, eu vou mostrar aqui as funções. Existe determinado valor na lista. A ideia é que você formate isso daqui logo como uma função. Então, tudo vai ser uma função. Por exemplo, a função existe. Ela recebe uma lista e quer saber se existe esse valor na lista. As listas a gente vai utilizar nosso amigo vector. Então, eu quero saber se nesse vector, por exemplo, de inteiros, existe um determinado valor. Isso aqui me retorna um booleano. Está aqui minha função. Então, se vocês virem lá o vídeo, vocês vão ver que tem várias formas de percorrer um vetor. Assim, na verdade, para percorrer um vetor tem 3, mas se eu percorrer uma estrutura, você tem 2. É uma estrutura qualquer. Vamos pensar no vetor que é o primeiro. Primeiro seria o for indexado, esse daqui. Para cada índice, para cada índice você acessa via índice. O segundo seria o for range, para cada elemento do vetor. Se elemento for igual a value, mesma coisa que tem no Python, mesma coisa que tem no Java, mesma coisa que tem no JavaScript, a mesma coisa que tem nas linguagens tudinho. Você vai passando por cada elemento nesse for indexado aqui. Tá? O terceiro for, eu acho que nem tem lá no vídeo, seria via iteradores. Para cada Então, se vocês viram um ponteiro, isso daqui funciona como se fosse um ponteiro e vai andando em todos os elementos. Se ele é um ponteiro, eu utilizo ele assim, né? Então, isso aqui é só por curiosidade, tá? A gente não tem necessidade de usar isso agora, não. Talvez a gente não vai usar em canto nenhum. Mas só por curiosidade, a gente tem essas 3 formas de andar na estrutura. Vamos começar aqui só com a primeira e a mais simples. Você não exige alteração, você só quer percorrer os elementos da lista, você não precisa saber índice, não interessa onde o elemento está, basta que você passe elemento por elemento dentro da tua lista, se por acaso ele for igual ao valor que você quer, você retorna true. Se você assistir lá o vídeo, por isso que assistir o vídeo é importante, porque eu vou ficar falando do vídeo milhões de vezes, você vai saber o que é esse auto. Como você não assistiu ainda, porque não deu tempo, toda vez que o compilador consegue fazer uma inferência de tipo, você pode usar o auto. Por exemplo, é assim que o Python faz. Quando você está lá em Python e você coloca x é igual a 5. Qual é o tipo de x? Inteiro. Por quê? Porque o que vem do lado direito é o inteiro, então ele sabe que isso é o inteiro. Então, se você faz x igual a 5 e y igual a banana, será que eu consigo somar x mais y? Não. O Python ele tem tipagem implícita, porém é tipagem forte. Implícita porque não é explícita. Eu não digo o que é o tipo A, mas é forte porque ele não me deixa misturar tipos. JavaScript, tipagem fraca. Eu posso misturar qualquer coisa. Eu pego JavaScript infinito, mais banana, mais 5, ele vai me dar uma resposta. Não interessa. Tipagem fraca. Ele não está nem aí para o tipo. Mas o Python, como se é tipagem forte. Só que a tipagem aqui é implícita. Eu não escrevo o tipo. É aí que entra o auto. Se o lado direito é bem resolvido, x igual a 7... Beleza, eu sei o que é que vem do lado direito. Então eu posso colocar auto. E aí o x vai saber que é um
inteiro. Então, sempre que você tem o lado direito bem resolvido, você pode colocar alto do lado esquerdo. Se fosse 7.7, seria um double, que é o tipo default para quebrado. Se fosse 7.7F, ele seria um float. Okay? Esse Fzinho ele é padrão para quase todas as linguagens, né? Java, acho que JavaScript não. JavaScript não tem float double, mas no Java tem. Então, por exemplo, aqui é para cada elemento do vetor. Como o vetor é de inteiros, então eu posso colocar um alto, porque ele vai saber que esse elemento é um inteiro. Ok? Beleza, então para todos os elementos do vetor, se o elemento for igual a valor, retorna true, se não, retorna false. Então, essa daqui é a construção mais simples e mais útil do mundo, que a gente vai usar a exaustão. Por quê? Porque a maioria dos códigos de OO você consegue reduzir para isso. A maioria dos códigos de tudo. Se você tem um for dentro de outro for dentro de outro for, é mais fácil você quebrar isso dentro de 3 funções e cada função tem um for. Aí uma função chama outra e essa outra chama outra. Muito melhor, por exemplo, ao invés de dizer conte os alunos que tem na universidade. Aí, para cada sala, boa noite, para cada bloco, para cada sala, para cada professor. Então, assim, ao invés de ter um monte de for identado, você pode criar uma função, e é isso que a gente vai tentar fazer, onde essa função vai ter o for, e esse for faz o percorrimento e obtém os dados. Seja saber se determinada pessoa está dentro da Topic, seja para saber se a criança está dentro do parquinho, seja para saber se o ID da criança está dentro do parquinho. Então, todos esses percorrimentos, eles são um laço só. Muito raramente, eu acho que eu não consigo lembrar de nenhum caso onde você tem que fazer muito mungango de ter um for dentro de outro. Normalmente não. Normalmente é tudo consulta, ou alteração, ou remoção. Quer inserir? Primeira coisa, procura se existe. Aí você vai rodar um método existe. Quer remover? Procura onde é que ele está. Aí vai rodar um for. Então é mais ou menos sempre nessa estrutura aqui. Por isso que ela é muito útil. Aí aqui a pergunta que faz você voltar para a FUP. Aí eu reprovo você e você vai ter a oportunidade de fazer isso de novo. Esse return aqui é opcional ou eu posso colocar ele dentro do else? Não vai funcionar por conta dos parâmetros do for. Como está sem, ele só vai vir. Esse ela vai estar perdido. O que é que vocês acham aí? Para ver se vocês podem reprovar. Eu mando vocês de volta para a FUP, sim ou não? 40 minutos, já. O que é que vocês acham? Já temos um ótimo chute aqui. Essa função funciona sim ou não? Não. Porque seria, se o elemento for igual a valor, ele vai retornar true. Mas se o primeiro elemento não for igual a valor, ele já vai retornar falso. Ele não vai procurar o próximo. Isso mesmo, muito bem. Pronto, ele vai passar. Tá? Então, assim, você não sacou essa, então bora estudar, meu povo. O que você está fazendo isso daqui? Você está olhando o primeiro elemento. É o cara que eu procuro? Se for, ótimo, acabou-se. Se não for, você tem que olhar todo mundo. Você não pode só olhar o primeiro e já dizer, não encontrei o cara dentro do vetor. Esse else está fazendo isso. Olha o primeiro cara, não é, pronto, não tem o cara dentro do vetor. Você só, normalmente isso aqui é muito clássico. Você só pode dizer que o cara não existe depois de percorrer todo mundo. Aí aquela questão do parêntese, tá? E estruturalmente isso daqui está correto. Não precisaria das chaves, porque o for, sem as chaves ele aceita uma instrução. O if else é contado como uma instrução. É uma instrução encarrilhada. É como se esse else ele não existe sozinho. É como se ele fizesse parte do bloco do if. Então, enquanto eu tivesse else, if else, está encarrilhado e está tudo dentro do bloco do if. Tá? Então, a questão é essa. Então,
E eu sugiro que vocês tentem sempre essa construção aqui quando estiverem usando funções, tá? Quando você está na linguagem como... Eu vou falar o tempo todo de linguagens, tá? Vou passar o semestre todo falando de linguagens, que eu acredito que é muito útil. Quando você está numa linguagem como Python, JavaScript, que o tipo de retorno não é forçado, se você não retornar nada, ele ou vai retornar undefined, como no JavaScript, ou nada no Python. Não tem problema nenhum você não retornar. Você poderia ter uma função que retornasse um inteiro, ou um float, ou um bool, ou alguma coisa assim. É próprio da linguagem. Aqui, se você esquecer o tipo de retorno, aí, ó. Esqueceu. Seja por um erro de lógica. Olá, querido, seja bem-vindo. Aqui é um erro de lógica. Quando ele existir no vetor, ele vai ter retorno. E quando ele não existir no vetor, o que é que vai acontecer? Ó. Não. Depende, se você tiver com os flags ligadozinhos, ele talvez avise que você está esquecendo o que a gente chama de retorno default, que é o retorno... Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. Mas eu acho que ele não vai aceitar, esse daqui é muito específicozinho. Caso não aconteça. Aqui ele está dizendo, ó, como eu liguei todos os flags, ele está... Ai, não, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse X. Aqui ele avisou. Ei, filho, você chegou no final da função e esqueceu o return. Algumas vezes a gente não vai ter, mas tudo bem. Mas assim, supondo que ele aceitasse, obrigatoriamente a tua função ela tem que devolver um booleano no final. Como você não colocou nada para retornar por um erro de lógica, ele vai retornar lixo. Isso tem uma coisa pior do que um código que dá sempre errado. Você sabe o que é? O que é pior do que um código que dá sempre errado? É que dá errado às vezes. Que é uma coisa que dá certo às vezes. Porque um código cujo erro não é previsível é um código muito mais difícil de debugar. Um código que hora dá certo, hora dá errado, e você não consegue entender o padrão, é horrível de debugar. Eu tive um código desse que eu comecei eu lembro que... para vocês terem noção. Nessa época eu comecei a achar que fantasma existia. Eu fiquei tão assombrado com esse código, porque eu pensei que podia ser vírus, fantasma, assombração, voodoo de aluno. Eu tinha um código, né? E aí, no meio do código, eu tinha uma variável que eu não usava, int a, exemplo. Eu não usava para nada, uma variável completamente inútil. E na hora que eu inventei de apagar essa variável, o código não rodava mais. Aí eu ia lá e botava o ar de novo. Aí eu compilava, o código funcionava. Aí eu apagava e não funcionava mais. Aí eu criava de novo, botava ela mais para baixo. Aí ela não funcionava mais. Aí eu trocava de nome. E eu fiquei nessa bodega, eu não sei quanto tempo para entender por que se aquela variável ficasse ali com qualquer nome, o código funcionava, e se eu tirasse ela, não funcionava. Eu pensei, meu Deus, eu faltei essa aula lá na disciplina, na graduação, porque eu nunca ouvi falar que uma variável inútil serve para alguma coisa. E aí, no final das contas, o que era? Eu estava com o loop, o meu laço, estava escrevendo dentro do vetor. Só que eu estava passando uma casa a mais do limite do vetor. Por uma questão do compilador, quando eu criava essa variável aqui, eu criava um espaço inútil no final do vetor, que era escrito e não destruía nada do código, entendeu? Mas quando eu tirava a variável, ele colocava uma parte crítica de memória, que na hora que meu vetor passava e escrevia lá, dava overflow e travava tudo. Então, no fundo, aquela variável inútil que fazia o código funcionar de vez em quando, estava mascarando um erro de lógica que tinha lá do laço. E é sempre assim. Se você tem esses comportamentos malucos,
comportamento doido é lixo. Ou que você está escrevendo onde não devia, ou lendo onde não devia, ou pegando um valor que não devia, aí você acaba tendo um comportamento errático, que é pior que um comportamento de algo que dá sempre errado igual. Tá? Então, isso daqui a gente chama de retorno default. Ou seja, sempre na tua função, se ela retorna algo, é para ter um retorno no final dela. Sempre, sempre. Que é o retorno que vai acontecer se por acaso ela não entrar em nenhum dos retornos no meio do caminho. E assim, é para botar porque simplifica a tua vida. Tá certo? Então, independente. Aqui você não precisa de if, de elses. Por exemplo, um código besta de FUP, né? std, string, pegar, classificação. Aí você pega a idade da criatura e começa a fazer o teste, né? Se idade for menor do que 18, é o quê? Return criança. Se não, se idade for menor do que, sei lá, 65, return adulto. Se não, return idoso. O código está correto, sim ou não? Menor de 65 também é menor do que 18. Que acaba sendo um default. O que vocês acham, gente? Quem dá mais, quem dá menos? Se fosse um leilão aí. Vamos lá. Logicamente, primeiro analisar a lógica. O código está correto? Só para a gente entender, tá? Professor. E daí, por exemplo, se chegar na condição de colocar o 17, vai entrar tanto no primeiro if como no if, porque o 17 é menor que o 18 e menor que o 17. Aí já é. Não, mas se ele entrar no primeiro, ele morre. Ele morre. Tá, então vamos lá. Passo 1. Logicamente está correto, porém redundante. Tudo bem? Por que eu digo de correto, porém redundante? Se você tivesse dentro de um pedaço qualquer de código e não de uma função, por exemplo, se você quisesse uma coisa assim, tipo std classe, entendeu? E aí você tivesse que colocar... Desculpa. std string classe, e aí você tivesse que definir a classe. Classe recebe criança. Se não, classe recebe adulto. Se não, classe recebe idoso. Pronto, agora está corretinho, né? Entidade recebe, sei lá, 16. Está correto. Aqui você obrigatoriamente precisa de todos os elses, porque ele só vai verificar o segundo caso se não entrar no primeiro e só verifica o terceiro se entrar no segundo. Isso aqui é o que a gente chama de FUP de... como é? Esqueci o nome. If else de... Tudo bem. A gente vai só ampliando o corte, né? É totalmente desnecessário isso daqui. Idade maior ou igual a 18 e idade menor do que 65. Porque ele só vai cair aqui se a idade for maior ou igual a 18. Então isso aqui é completamente desnecessário. Mas todos os else ifs aqui são obrigatórios. Ok? Só que quando você vai para a função, você não precisa disso. Porque na função você pode sair da tua função a hora que você quer. Então a construção ela muda para ficar com essa cara aqui, ó. Devia ter apagado lá, não. Se for menor do que 18, criança. Você não precisa mais do else porque ele pula fora bem aqui. Se for menor do que 65, adulto, e você também não precisa desse else. Se não, aí você tem aqui o seu retorno default. Então, essa é a construção mais melhor de boa para você usar. Entendeu? Mais melhor de boa. Existem, chamaria de escolas ou
existe uma divisão dentro da turma de programadores se a função deveria ter um único ponto de retorno ou múltiplos pontos de retorno. Então, tem os puristas que dizem que não, tá errado, tá feio. O certo é você fazer aqui, salvando, e você só tem um ponto de retorno. Só que a legibilidade é pior. Então, eu prefiro assim e sugiro que vocês façam assim. Você começa pegando os casos mais simples e vai só se livrando deles, e no final você resolve o caso final. Então, pronto. Tudo bem, pessoal? Tá, ficou mais claro aí como é que a gente passa do if para dentro da função? Se livra do problema o quanto mais cedo você conseguir. Tá, então bora lá. Então, esse daqui seria o existe. Como é que eu rodo ou testo isso daqui? Eu preciso de um vetor e eu preciso de um valor. No C++, você tem uma construção que ela pode ser utilizada em vários lugares, que é essa construçãozinha entre chaves, tá certo? No C você já tinha isso, tá? Você usava isso daqui para construir struct, mas aqui você pode usar para construir vetor, construir par. Não usa mais? Hã? Você disse que usava. Não, quando você programava em C, você usava. Não tem mais isso na língua. Não tem, é porque quando você programava em C. Você pode continuar usando, entendeu? É porque eu pensei no programava na época que vocês usavam em C. Isso daqui, para o C++, é o que a gente chama de lista de inicialização. Tô errando o botão. Lista de inicialização. E é um jeito padrão de inicializar praticamente tudo. Ele pode ser utilizado, por exemplo, com inteiro, int x recebe 6, estou vendo aqui. Ele pode ser utilizado com o vetor, vector de int v 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. E ele pode ser utilizado na inicialização dos retornos. Por exemplo, se você tem uma função, uma coisa aqui, uma função que retorna um vetor, std vector de int 1a5. O jeito clássico de fazer isso seria criar o vetor, std vector de int v, colocar 1, 2, 3, 4, 5 e depois retornar o v. Você não está querendo criar um vetor com os elementos de 1 a 5? Só que a construção, ela também funciona no retorno, porque o retorno está bem definido. Você não sabe que o retorno é um vetor? Então você poderia construir logo de cara assim. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Na aula, o senhor disse que esse jeito de utilizar a chave para iniciar a chave é preferível no C++. Qual o motivo? Porque, assim, a linguagem ela foi evoluindo, tá? Vou aqui só dar um contexto histórico. A primeira coisa que a gente tinha vindo lá do C era a inicialização por atribuição. Int x recebe 6, ok? Depois inventaram os construtores. Então você consegue criar um elemento, std string nome, invocando o construtor dessa classe aqui, banana, certo? E aí, por último, criaram essa forma que ela é mais genérica. Ela pode ser utilizada tanto na inicialização, int y5, como na passagem de parâmetro, como no retorno, e os outros não podem. Essa daqui você consegue, por exemplo, se a tua função recebe um vetor, e é um vetor de inteiros, com a lista de inicialização você consegue fazer isso. Std cout existe. Ele não sabe que eu estou esperando um vetor, então eu já poderia de cara construir o vetor aqui dentro.
Será que existe um dentro desse vetor? Entendeu? Por que que isso aqui funciona? Porque eu estou passando a lista de inicialização. Se eu tivesse passando isso daqui, ele não saberia que diabo é isso. Entendeu? Então eu estou passando uma lista de inicialização. Aí ele pega essa lista de inicialização e pensa, beleza, eu vou tentar transformar isso daqui em quê? Opa, o existe recebe um vector. Então eu vou converter isso daqui para um vector. Então ele cabe tanto como inicialização de retorno, como ele cabe como inicialização de parâmetro, como ele cabe como inicialização de variável. Então você só consegue fazer isso se for entre chaves. Entre chaves. Tá? Ok, então pronto. Você poderia chamar isso daqui, o teu método retornaria que existe aqui, pelo menos é para retornar, né? Existe, será que o 4 existe? Aí se eu mandar rodar esta bodeguinha aqui, ops. Aí ele vai dizer que o 1 existe, mas que o 4 não existe. Ok? Estamos indo. Qualquer dúvida, ou então se vocês quiserem que eu aprofunde mais uma ideia, ou uma coisa que ficou meio aboiada, é só pedir que a gente expande o conhecimento. Diferente de um vídeo que você não pode pedir para expandir aquele tema, aqui a gente expande, né? Por exemplo, eu usei o exemplo do vector, mas você poderia usar, por exemplo, com o par. Você quer juntar duas coisas. Você quer pegar voltando para aquela questão do criança, adolescente e adulto, lembra? Você quer saber se deu match. Deu match. Você quer saber se uma idade corresponde a uma classe. Ok? Não. Exemplo não tá bom. Por exemplo, você quer fazer uma divisão, isso daqui é melhor. Você quer fazer uma divisão de dois números inteiros. Divisão inteira, tá certo? Divisão inteira de dois números inteiros. Isso sempre dá certo ou de vez em quando isso pode dar errado? Pode dar errado se for bonito, né? É um B. Não. Pode dar errado se o B for 0. Então, se o B for 0, isso daqui não é computável. Na verdade, no próprio C++ ele já é. Ele dá tipo uma variável lá infinita, né? Mas será que teria uma forma de eu conseguir retornar dois parâmetros aqui? Vocês viram isso? Como é que eu retorno ou passo mais de um parâmetro aglutinado? Não lembro, né? Não. Mas tá lá no vídeo. Então tem uma coisinha chamada par. Você pode empacotar duas coisas. No caso aqui eu posso empacotar um booleano dizendo se deu certo e a resposta, dizendo qual é a resposta. Então a minha divisão, eu posso fazer o teste aqui, ó. Se B for diferente de 0, então eu posso retornar. Lembra que eu falei das chaves que elas constroem o tipo? Eu poderia construir já o tipo de cara aqui, ó. O meu tipo empacotado é um booleano, que é deu certo a divisão, e o resultado da divisão. Else? Ou sem else? Pode ser sem, retorno default, né? Só que se eu não conseguir dividir, eu vou avisar que a divisão não deu certo. Então, estou grudando duas coisas, tá certo? Se eu quisesse fazer isso de forma explícita, que aqui eu estou utilizando o construtor das chavinhas. Se eu quisesse fazer de forma explícita, eu poderia fazer um make pair e vou passar aqui o false e o 0. Ou mais explícita ainda, eu posso criar um pair de bool int e inicializar ele com
full e A dividido por B. Então, essas brincadeiras de simplificação sintática, elas servem justamente para você não ter que construir os tipos inteiros aqui. Ué, eu preciso criar um par. Eu poderia criar da forma mais explícita possível, definindo o tipo e passando os parâmetros. Poderia criar de uma forma um pouco mais otimizada, invocando o make pair. Eu posso fazer daquele jeitinho, via lista de inicialização, que é o modelo mais novo, né? Extremamente mais legível. Inclusive, é a mesma coisa que você faz quando você está em Python, você faz assim. Só que o Python, ele usa os parênteses, né, para criar os pares. Aqui no C++ a gente usa as chaves. Sim, não, mas eu teria como acessar individualmente cada um desses valores, tipo, desse par. Sim. Tanto inteiro como... Sim. Porque aqui você pode fazer via, assim, individual, por exemplo, eu quero fazer a divisão, tá certo? Eu vou fazer da forma explícita, completamente explícita. O que é que meu tipo me retorna? Um par de booleano inteiro. Isso é o tipo de retorno. Eu vou dividir 10 por 0. Então, eu poderia imprimir o resultado, ponto, foi o primeiro, e o resultado, ponto, second, o segundo. Engraçado que eu sempre perguntei assim, mas bem, eu percebi na internet, para ver se tinha uma forma de retornar mais de uma coisa. E sempre diziam que a única forma era, sei lá, mandar em um vetor. Não, mas em C você não tem isso. Em C você tem que fazer macumba, tipo, macumba não, porque senão me levam a peia. Em C a marmota seria assim, ó. Em C seria assim. Bool divide A, B, resulte. Você joga o resultado, você avisa se deu certo aqui e você joga o resultado da divisão aqui. Ou então você montaria um struct só para isso, né? Ó, só que esse daqui é o jeito feio. Cadê? Aqui é o jeito feio que eu posso fazer, porque se você tiver em Python, em JavaScript, em Haskell, em Ruby, em qualquer linguagem moderna, você vai ter alguma coisa parecida com o que eles chamam de atribuição desestruturada, structured bind, ou qualquer nome desses, que é quando você pega um vetor, ou você pega uma estrutura e empacota ele automaticamente dentro das casas. Por exemplo, é muito mais legível você fazer isso. Resultado, valor, recebe, divide 5 por 2. Então, ele pega o resultado. Isso daqui não é um par e não tem dois elementos. Então, ele pega um dos elementos e coloca no primeiro e outro elemento ele coloca no segundo. Por exemplo, algo que eu não conseguiria fazer se eu tivesse em Java. Porque Java não tem a carniça. Mas todas as outras têm. Mas Java não tem. Entendeu? Provavelmente vai ter no futuro, porque é muito, muito, muito prático. Python tem, JavaScript tem, todos os outros têm, mas em Java não tem. Tá? E aí você pode aqui já testar, né? É muito mais fácil você fazer assim. Não deu certa divisão, então não tem valor, deu certa divisão e o valor é 2. Então vocês sacaram aí como a lista de inicialização, o alto, eles meio que vão se complementando para o código ficar um pouquinho mais legível, né? Então assim, eu não preciso, para criar um vetor, fazer ele totalmente explícito aqui. Criei um vetor. Eu posso criar aqui a lista de inicialização
faz as conversões da mesma forma que eu não preciso pegar os dados assim, eu posso pegar desempacotado. Então, são muitas coisas, eu não tenho expectativa de que vocês, tipo, peguem a manha, eu só quero que vocês entendam que existe, e aí quando vocês quiserem fazer algo parecido, ei, eu sei que tem um negócio que dá para desempacotar aqui o elemento, ou então que eu posso passar de uma forma simplificada, aí vocês vão, estudam, reveem, testam, e aí pegam o macete. Keep going. Bora. Que horas são? 7h30. Eita, pleura, já tá com 7h30. Bora pro próximo código dos estressados. Qual é o próximo código dos estressados? É o saber a posição em aquele elemento, né? Find of. std vector de int v, int value. Quer que o meu código mude agora? Comparado com existe? Quer saber a posição? Saber a posição do elemento. Ou, se não existe, -1, que é o default, né? -1 se não existe. Tem que usar o segundo tipo de for. For int igual a 0 e menor do que v int v.size e mais. Se vet for igual a value, então eu retorno e se não, retorno -1. Ué, mesma técnica de novo. Elemento que eu quero versus valor default. E a gente vai pegando esses algoritmozinhos e vai expandindo. Por exemplo, agora um não tão fácil. Eu quero saber se existe um número negativo. Existe negativo. Um pouquinho maiorzinho aqui. Existe negativo. E aqui eu só preciso do velho, né? Vector int. Como é que eu sei se existe negativo? Mas depois no começo, quando encontrar um negativo, tá bom. Uso qual for? Pode ser o primeiro. Pode ser o primeiro, né? Bool existe negativo. Então, uma coisa, né? Ó, tudo se repete. Para cada elemento no vetor, se elemento for menor que 0, return true. Se não, return false. Perdão. Se elemento menor que 0. Ah, beleza. Tá ficando fácil demais. Bora lá. Eu quero saber a posição do primeiro negativo. A moleza. Posição do negativo. Professor, passa uma mais difícil, que essas estão muito fáceis. Para saber a posição do primeiro negativo, precisa dos índices, né? Igual a 0 e menor do que int de v.size e mais. Se v for menor que 0, perdão, se elemento for... Não, se v na posição i for menor que 0, retorna i. Se não, retorna -1. Ok? Passinho de bebê, bora dificultar mais um pouquinho. A cada minuto a gente vai botando uma sujeirinha. Bora lá, próximo passo. Eu quero a posição do primeiro negativo menor do que x. Vector int v, int x. A posição do primeiro negativo que seja menor do que x. Talvez pode lá de cima com verificação mais. Ao invés de v menor que 0, é v menor que 0 e Você vai adicionar um condicional. Pronto.
igual a zero e menor do que size e mais. Se VI for menor do que zero e VI for menor do que... Eu estou escrevendo no canto errado. Acho que eu copiei mais coisas. Não. Eu apaguei o X aqui. E VI exato. Format menor que X. É isso mesmo. Beleza. É muito fácil, né? É muito fácil. Bora lá. Eu quero... Ó, vamos começar melhor. Eu quero o menor negativo maior que X. E agora eu vou parar e deixar vocês fazerem, porque senão não tem graça. Bora lá. Eu quero o menor negativo, então ele tem que ser negativo, só que agora você está fazendo a busca do menor elemento. Só que tem que ser maior do que X. Porque se você não achar nenhum negativo maior do que X, então você não tem resultado nenhum na busca. Posso dar 5 minutos para vocês aí? 3 minutos? Não, eu vou fazer uma antes, que senão vocês não vão conseguir fazer, não. Vou fazer aqui, ó. Que é... Ah, não, vou fazer não. Senão não tem graça, não tem graça. Vou pegar uma aguinha e deixar vocês se divertirem também. Não, a aula não tem graça, não. Vamos lá. Menor negativo maior que X.
Podem não. Fazer esse esquema lá e é uma função. Zero não, isso aí. Zero não. Bora fazer ainda um passo antes. Um passo aqui no meio do caminho. Um passo no meio do caminho. Int, menor valor. Um do nada aqui, né? Menor valor. Vector int vet. Eu quero o menor valor. Fazer assim, para facilitar mais ainda. Não, vou fazer em duas etapas. Eu quero o menor valor da lista. Diferente de todos esses casos, que a gente tinha um ponto de corte, achou, caiu fora. Achou, caiu fora. Achou, caiu fora. Aqui a gente não vai poder cair fora, porque eu preciso ver a lista toda para poder saber qual é o menor valor da lista. Então aqui eu vou fazer assim. Não. Menor valor começa sendo o primeiro, e aí eu vou percorrendo agora todos os outros valores. Elemento em V. Se elemento for menor do que menor, menor recebe elemento. E aí no final eu retorno menor. Ok? Por que isso daqui é importante, tá? Se eu fizer isso daqui, o que é que pode acontecer? Ele já pega o valor não. Só primeiro valor do vetor, como se eu quer negativo, vai ter tudo zero também. O que pode acontecer é o seguinte: se 0 for menor do que todos os valores do vetor, o resultado final vai ser 0. Entendeu? Ah, professor, 100. Mas se 100 for menor do que todos os valores do vetor, 100. Ah, professor, então eu vou aqui botar um max 20 aqui, um zilhão. Não, meu filho, faça um jeito mais simples, né? Pegue já um valor do vetor, porque aí você já começa com valor válido. Menor valor para todos os elementos. Se esse elemento é menor do que o menor, ele é o novo menor. Próximo passo. Eu quero a posição do menor valor. O que é que muda? Precisa de um tipo de forma. E como é que eu faço a inicialização? Lembra, quando eu quero a posição, eu uso isso daqui e aí eu uso o i. Só que agora eu não pulo fora quando eu precisar. Agora eu preciso percorrer todo mundo, né? For int igual a 0 e menor do que int de v.size e mais. O que é o meu teste aqui? Olha por de cima. Se o quê? É isso mesmo. Se VI for menor do que 0, não. Se VI for menor do que pós, não. Menor do que V E pode. pós. Então, posição recebe I. E no final retorna posição. Então, qual deveria ser o valor inicial de posição?
Posso colocar -1? Eu consigo acessar V -1? Não. Zero. Porque zero é um valor válido. Não é não? Posição zero é uma... Ó. Qual é o mais fácil dos dois? Esse daqui é mais simples, mas esse daqui é mais generalista, né? Porque com a posição eu consigo acessar o elemento. Processa, que a gente ainda tem mais 15 minutos para ir complicando aqui, passo a passo. Foi aqui, foi ou não foi? Olha que interessante, você vê que tudo segue praticamente o mesmo esquema, o for e o if. Com o for e com o if a gente já fez um monte de variações da mesma coisa, tá? For e com if, posição do menor valor. Ok? Agora eu vou fazer assim, menor posição do menor valor positivo. Eu quero o menor valor positivo. O que é que implica quando eu digo menor valor positivo? Significa que talvez não exista. Eu estou fazendo um mínimo que talvez não exista esse elemento. É que nem, por exemplo, você está numa lista de pessoas. Aí é como se você perguntasse, me diga qual é a mulher mais baixa da turma. Aí você olha para a turma e diz, não tem mulheres. Então não posso dizer qual é a mulher mais baixa da turma. Fica todos os elementos, depois compara com o zero. Então, aqui a gente vai ter que utilizar as duas técnicas que a gente tinha. A gente vai ter que utilizar a técnica de busca, mas se a gente não encontrar ninguém, o que é que a gente tem que retornar? -1 para avisar que a gente não achou. E aí, pronto, eu acho que agora dá para fazer. Acho que vai ser isso aí. Aí tem alguém que consegue. Você vai ter que pegar isso daqui e colocar um critério para essa pessoa aqui atualizar. Ou seja, ele tem que ser positivo e no final você tem que saber se encontrou ou não encontrou. Bora tentar? Então eu vou começar a besteira com a mão. Você quer tentar fazer lá no computador? Eu tenho. Vai lá, fazer lá no computador, você tá ligado? Aí você segura no pitaco e ele fica fazendo. Vocês querem quanto tempo fazer? Rapaz. Então, vocês todos são responsáveis. Então, ó, eu vou dar 7 minutos. Mas se você não conseguir, a gente tem prova semana que vem. Não brincando, não. Ei, Rodrigo, Oi. são duas verificações. Ele não quer só o menor valor positivo? Ah, tá certo. Vou ver se ele é maior do que... Se liga. Fazer duas verificações. Como assim? Seria o menor e seria positivo. Eu sei, não precisa de do mancho. Eu vou usar... Vai ver, peraí.
Eu não... Entendeu, entendeu? Não entendi. Deixa aí. Vai funcionar. Meu Deus, quanta coisa que já fez. Como é que é o terminal dele aqui? Ei, não sei não. Vem aqui eu ajudar. Contra o aço. Contra o quê? Contra o aço. Nada. Tô ligado. Tá no. Terminal, Tô ligado. Só queria sair do. a tela cheia. Pega tudo. Puta que pariu. Eita. Mas. Deixa eu ver. E aí, tem prova semana que vem? Eu fiz. Não, você vê. Calma aí que é muita função aqui. Esse é o código. Eu fiz um inteiro que recebe a posição, um auxiliar que recebe o primeiro valor do vetor. Eu fiz um flag para cada achasse o valor que a gente quer. Fiz um loop. Ele vai passar se o valor na posição e do V fosse maior do que zero e fosse menor do que auxiliar recebia o valor. Funcionar, funciona. Só é feio. Só é feio. Tá, funciona. Mas funciona! Ei, nem tem prova! Como? Tá. Mas funciona. Então, assim, o que é o objetivo de vocês? É tentar pegar os algoritmos canônicos, porque os canônicos, os mais simples, eles evitam tantos rodeios, mas funcionar funciona perfeitamente. Porque aqui você tem duas condições. Porque ele já inicializou com zero aqui.
Tá, funciona. Mas vamos lá. Qual é o jeito mais simples aqui? Você começa imaginando que não existe. Default é não existe. Não existe quem eu estou procurando. E aí você começa a procurar. Começa a procurar. Encontrei alguém que é legal. VI é menor, VI é maior do que 0. Esse cara é elegível, sim ou não? Sim. Aí você vai para um dos dois casos. Caso 1, ele é o primeiro elegível. Caso 2, já tem alguém elegível além dele. Caso 1, ele é o primeiro elegível. Como é que eu sei que eu estou no caso 1? Se posição for menos 1. Agora eu vou para o caso aqui, né? Se posição for igual a menos 1, ele é o primeiro elegível, então posição recebe I. Não era menos 1? Eu achei alguém que pode ser utilizado. Como eu não tinha ninguém, agora eu tenho esse cara. Beleza? Ó, eu não tinha ninguém. Achei alguém que pode. Não tinha ninguém, agora eu tenho esse cara aqui. Próximo caso. Eu já tinha alguém. Em que situação esse será o novo menor? Exato. Se não, se VI for menor do que V pós. Então, nesse caso, eu também tenho que posição recebe I. E aí, no final, basta eu retornar I. Ok? Pós, desculpa. Agora vamos simplificar, tá certo? Você vê que as ações que a gente tem são as mesmas, na verdade. Qual é a ação? Posição recebe I. Ok? E a gente tem um if de entrada concatenado com um if else. Um if concatenado com o if else, ele pode ser substituído por ends ou ous. Então, esse daqui é o caso de entrada, VI maior do que 0. E aí a gente vai começar. O que é que mais tem que acontecer? Mas eu sou muito contente. Gente iguais às outras. Do primeiro até o último, se ele é válido e ele é o primeiro ou melhor do que o melhor. Professor, só para terminar, muito obrigado pela colaboração, pela atenção, pela educação e bom semestre aí, senhor aí, tá bom, professor querido? Tchau, até o próximo assalto. Tchau. Eu já participei de vários assaltos. Normalmente como vítima. Se não fosse eu, não teria tido assalto, né? Bora. Porque a condição compactada para todos os elementos, se ele é válido e ele é o primeiro ou melhor do que o melhor atual, atualiza a posição. Ok? Você vê que